Nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, estamos no capítulo 1, né? Vamos continuar. Nas Instruções dos Espíritos, a Era Nova, o item 10. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho. A gente sempre lembra que há exemplares do Evangelho disponibilizados na mesa, à mesa da entrada, tá? Quem quiser chegar e folhear e estudar, muito bem-vindo. Nós só pedimos para devolver os exemplares no final, na mesma mesa, tá bom? Então vamos à leitura. Instruções dos Espíritos, a Era Nova. Item 10. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade e dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza, e crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida às expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material, revertia em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos, e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, tornai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor enche-o de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos, e não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanha. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um sua missão e a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república e os animáculos imperceptíveis não erguem os continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. São Bernardos modernos. Olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon, 1861. Após a leitura, vamos ao estudo. E conosco nesta noite, para facilitar e auxiliar na reflexão, convidamos o nosso amigo Adriano Passos. Uma boa noite a todos. Nesse momento, vamos pedir a inspiração do nosso Mestre Jesus, através dos seus espíritos, discípulos, apóstolos do mundo espiritual, para que possa nos acompanhar neste estudo e para que possamos entender um pouco mais da lei de Deus, que é a lei do amor. Nesse texto lido do Evangelho, nós temos
uma breve explanação da história da lei do Senhor. Se analisarmos pelo âmbito das apresentações das leis, nós temos, primeiro, o Decálogo de Moisés, que acreditamos, a doutrina espírita divulga isso demais, foi a primeira mensagem, ou direta, né, sendo gravada ali nas pedras, ou através de Moisés gravando nas pedras de forma mediúnica. Junto com essas leis que Moisés trouxe lá naquela época, vieram também outras tantas de comportamento civil, comportamento higiênico e muitas outras coisas. Naquela época, precisava de uma abrangência muito grande. Era um povo muito primitivo, eram escravos do Egito, sem leitura, sem conhecimento, e com essas leis, Moisés atravessou aquele pequeno espaço, conduzindo aquele povo, fazendo-os melhorar, ter noções de higiene, como foi falado, e com o Decálogo, que fala, cada um deles aborda uma parte das nossas existências e até hoje. Depois disso, veio Jesus. E uma das frases dele que nos marca muito, ele diz: não vim para destruir a lei e nem os profetas. E assim ele fez. Trouxe, completou, colocou mais clareza nos ensinamentos de Deus, nas leis de Deus. E ele fez isso da seguinte forma: vivendo, amando, perdoando, curando. Então Jesus, pegando todas as histórias, o advento, né, que os profetas trouxeram o advento, falaram sobre o advento de Cristo, né? E ele ali viveu esse advento. Então, mais uma vez ali, nós temos, através dos profetas, mais uma das tantas manifestações mediúnicas que teve antes de Jesus vir. Os profetas eram o quê? Eram os médiuns da época. Ensinavam coisas que já tinham algum conhecimento. Espíritos evoluídos para poder ensinar aquele povo que nós somos descendentes de tudo o que já em outros orbes, em outras épocas, né, no mundo espiritual, passar para a gente. A mediunidade, ela nos trouxe leis, nos traz desenvolvimento e vários outros conhecimentos. Jesus, então,
no final da sua permanência na Terra, seja encarnado ou depois quando foi crucificado e voltou para poder acompanhar os discípulos mais um tempo, ele falou a respeito do Consolador prometido, que viria e ficaria o resto dos tempos. E o que é o Consolador prometido? O Consolador prometido é o Espiritismo, é a doutrina espírita, ditada pelos espíritos de luz, ditada pelo Espírito de verdade, que sabemos esse Espírito de verdade que tem tanto aqui no Pentateuco de Kardec, que são os livros codificados da doutrina. Ali tem Jesus citando o Consolador prometido. Jesus, hora nenhuma, ele falou que nós não iríamos conseguir sempre falou que podemos muito mais do que ele próprio fazia. Então, Jesus, lá naquela época, falando sobre o Consolador prometido chegando até nós, ele não veio para destruir, ele veio para solidificar, aclarear, abrir o caminho. Esse abrir o caminho não quer dizer que o caminho vai ficar mais fácil. Não. Quer dizer que o caminho vai ter as suas dificuldades, porém nós vamos estar fortalecidos com os ensinamentos do Evangelho que o Espiritismo clareia. Cada sociedade, cada povo, em épocas, tem as leis que vão surgindo de acordo com a evolução. Essas leis que vão surgindo com a evolução, elas hoje tem uma lei que determina certa conduta e, de acordo com o que a sociedade vai evoluindo, essa lei vai evoluindo junto, criando novas leis, vai tendo novos conhecimentos, igual a internet, temos que pegar e criar novas leis. Só que a lei de Deus é uma lei imutável. Igualzinho Deus é imutável, de sabedoria perfeita, infinita, e não precisa de ser mudada. Mas então o que acontece? Que precisa de vir espíritos encarnar no nosso meio, como profetas, como Moisés, como profetas, Jesus e tantos espíritos de luz que nos traz tantos livros, tanto conhecimento. Por que então tem que ocorrer isso? Porque de acordo com o nosso desenvolvimento e conhecimento, nós vamos tendo condições de aprofundar nessa lei de Deus. Tem certos ensinamentos como que Jesus ia dar lá naquela época, sendo que ainda tinham pessoas muito inocentes, ignorantes, primitivas, ainda assim. Tinham pouco vestuário, poucos estudavam,
Então ele tinha que trabalhar com parábolas, com as coisas que tinha lá naquela época. E dessa forma que ele deixou para a gente, não em linhas, mas em vivência, e os apóstolos fez chegar até a gente, esses ensinamentos dele lá em parábola, hoje, depois do advento do Espiritismo, que teve essa codificação, vamos falar dessa forma, desnudou todos os ensinamentos, até aqueles mais estranhos para nós hoje. Então, o Espiritismo hoje, vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, para poder fazer o Evangelho no lar, que é uma coisa que eu sempre falo que eu defendo, que é muito modifica nossas vidas. Se pegar e for lendo ali, for fazendo os estudos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem todos esses ensinamentos que a gente fala assim, não estou entendendo isso aqui, que a gente pega na Bíblia e lê e fala assim, não estou entendendo isso. O Evangelho traz. E um detalhe, isso não é criação do homem, é do próprio Jesus, que é o Espírito de verdade. Jesus, ele está desde da criação do nosso mundo, antes disso, então, participou da criação do nosso mundo e está coordenando o tempo inteiro a nossa terra, coordenando as compilações, a codificação do Espiritismo, como fez com a Bíblia, coordenando o nosso mundo nessa transição de provas e expiações para a regeneração. É um trabalho sempre ali, do nosso lado, do lado, como se diz, de todos nós, da humanidade inteira. E ele não ia nunca deixar com que acontecesse de vir um ensinamento desse, igual o Espiritismo e as tábuas de Moisés e ele próprio. Deus não ia permitir que isso acontecesse, de destruir. Não, é construção. Nós somos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis. E a cada um de nós é dado esse privilégio, a oportunidade de ir com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria e descobrindo os caminhos que temos que trilhar para poder chegar até o reino de Deus. Agora, os homens e suas leis, os homens são imperfeitos, as leis são imperfeitas. Então, vão sendo aprimoradas. Mas nós precisamos que essas leis existam exatamente por sermos imperfeitos ainda. E essas leis, elas não podem vir sem as punições. Então, as leis humanas têm as punições, tem a previsão dessa punição. Fez uma coisa errada, vai ter que acontecer isso. Fez outra, é tanto tempo na prisão. E assim vai. Agora, as leis de Deus não têm punição. Será? Da mesma forma que as leis de Deus estão na nossa consciência, que nenhum de nós pode falar que não tem conhecimento que isso é errado. Eu estou falando nenhum de nós. Do mesmo jeito que a gente não pode falar que não
sabemos que estamos fazendo nada errado, quando cometemos esse erro, lá na frente, vamos ter que reparar. E essa reparação também está na nossa consciência. Alguém acha que Deus chega, Adriano, você cometeu isso e isso de errado, você vai reencarnar e vai ser dessa e dessa forma. Não. Como a lei está na nossa consciência, também a reparação está. E cada um cria o seu tipo de reparação. Lógico que temos situações de espíritos muito ignorantes ou então hipócritas, que a espiritualidade vai ter que escolher a reparação que vai fazer e colocar compulsoriamente ele para reencarnar. Mas vamos falar no nosso nível aqui. Alguém duvida que escolheu a ter os desafios que está passando? Alguém tem dúvida disso? Os desafios que nós escolhemos está com a gente aqui hoje, encarnado. Somos nós que escolhemos. Mas as escolhas que nós fazemos têm vários caminhos. Se nós seguirmos a partir de hoje os ensinamentos do Evangelho, nós conseguimos passar de forma com mais fortaleza. E ainda digo mais, a partir desse momento que nós começamos a entender que esses desafios que eu estou enfrentando, eu enfrento e cada um enfrenta, é em razão de erros do passado. E começamos a entender que é uma oportunidade de Deus, a nossa vida começa a ficar feliz, mas mesmo com dificuldades. Por quê? Porque vamos entender que até então eu fazia coisas erradas, a partir de agora não. Tá, ainda faço ainda algumas poucas coisas que talvez a gente não dá conta de evitar, mas logo quando a gente faz alguma coisinha errada, dá aquele estalo, opa, pisei na bola. Se eu fosse falar aqui agora, fazer uma biografia da minha vida, de tudo que eu já passei, antes de tentar melhorar igual estou tentando hoje. Se eu colocar isso num filme, vocês vão ver a mudança de vida que aconteceu comigo por causa da doutrina espírita. Então, na hora que eu estou aqui dentro, trabalhando, seja nas reuniões mediúnicas, fazendo estudo, o que eu proponho, o que eu quero levar a cada um de vocês é a certeza do que o Espiritismo, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus pode fazer na vida de cada um. Independente de estar com doença, nossa, eu fiz isso, não vou dar conta de consertar nessa encarnação. Calma, tem as outras. Mas a partir de agora tem condição de mudar. Para cada um de vocês, para cada problema que existe, para cada problema que nós mesmos criamos, aqui
tem a solução. Eu garanto. Eu não, Jesus. Está aqui. E a partir do momento que nós criarmos essa consciência, o nosso mundo vai sair da transição de provas e expiações para a regeneração e vai entrar na regeneração. E acredito eu que não precisaremos de tantas leis com punições igual tem, porque vamos estar mais ligados a Deus, mais ligado ao mundo espiritual de luz. Vamos querer fugir das trevas. É só começar a seguir o coração e a mente, depois de começar a estudar o Evangelho de Jesus. Não vamos precisar de lei, não vamos precisar de polícia, de juiz. Se vocês querem ter um vislumbre do que pode acontecer conosco, eu, Adriano, entendo que o livro Nosso Lar, ali, a colônia Nosso Lar, é como se fosse um mundo em regeneração. Aqui lá é onde nós vamos chegar na hora que chegar no mundo de regeneração. Alguém, acho que quase todos devem ter assistido o filme primeiro, né? E teve o segundo, e tem um livro que é mais amplo, uma boa leitura. E ali naquele livro, contando, como se diz, praticamente o dia a dia da colônia Nosso Lar, é daquela forma que seremos quando estivermos no mundo de regeneração. Não precisa-se de lei. Estaremos sempre ligados a Deus. Jesus falou que o principal ensinamento dele, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a regra básica, é a regra magma, ela é a regra total. Se a gente conseguir amar o próximo, doar um pouquinho do que a gente tem de melhor para o próximo, nós vamos receber também o que estamos dando. Mas, obrigado, senhor. Mas esse dar o pouquinho que a gente tem que analisar o seguinte. Por exemplo, um cientista, ele dá a inteligência dele descobrindo coisas. Um professor ensinando, um religioso ensinando os caminhos para a salvação, para o reino de Deus. O serviçal de serviços gerais, dando ali o trabalho dele para poder manter o ambiente limpo. E cada um ali, mesmo trabalhando, mesmo recebendo por aquilo ali, ele fazendo com amor e dedicação, ele está dando um pouco dele para a sociedade. E assim ele vai receber um pouco de cada um da sociedade. De que forma? Um sorriso, um abraço, um ensinamento religioso,
um ensinamento dentro das escolas, de alguma coisa didática. Esse movimento de doar um pouquinho que a gente tem é lei. É lei de Deus, lei de Jesus. E dentro dessa lei toda, nós temos um ensinamento que sempre teve com o homem isso. Porém, ele teve um pouco apartado da religiosidade, que é a reencarnação. A reencarnação é lei, porque é através dela que nós procuramos fazer nossa reforma íntima, nossa reforma como espíritos. É através da reencarnação que nós temos a oportunidade de vivenciar as leis de Deus que outrora eu não segui. Então nós chegamos aqui de uma certa forma com a memória limpa, sem o peso do passado, que também é lei de Deus, com a possibilidade de evoluirmos, de seguirmos a lei e fazer diferente do que fizemos da outra vez. Eu falei possibilidade porque dentro das leis nós temos o livre-arbítrio. Deus não obriga a gente a fazer nada. Ele só interfere e faz com que tenhamos uma reencarnação compulsória quando percebe que o mal que nós estamos provocando para nós mesmos está tão grande e foi tão grande que aquilo ali está impossibilitando daquele espírito reencarnar. Então ali, nesse momento, Deus coloca a misericórdia da reencarnação naquele espírito. E dentro desse raciocínio, onde a gente vai pensar assim, mas os meus desafios estão difíceis demais. Essa lei aí está me pegando com muita força. Não está. Não esqueçam que quem escolheu os próprios desafios e a reparação foram nós mesmos. E Deus ajuda a gente o tempo inteiro. Quantas e quantas vezes que hoje eu olhando para trás eu vejo Ele me carregando. Quantas? E onde teve momentos que eu falei assim, não, isso aqui está acontecendo, Deus não está me observando, não gosta de mim, fiz coisa errada demais. Hoje, através do Espiritismo, da doutrina espírita, do Evangelho, eu vejo que é totalmente o contrário. Que se Ele tivesse deixado eu fazer da forma que eu queria, eu tinha feito muita bobagem. Ele me segurou. Igualzinho segura vocês. Igualzinho coloca vocês no colo. Igualzinho faz vocês chorarem. Deus não tem predileção por ninguém. Ninguém. Ninguém é melhor. Ninguém. Nem Chico, nem Divaldo, nem um assassino, não. Nem o Adriano,
nem ninguém que está aqui dentro. Para Ele, somos todos filhos. Todos vamos evoluir. Agora, tudo isso depende somente da gente. Basta pegar, gente, nem que seja 20 minutos, o Evangelho, sentar na beirada da cama, ler, refletir. Uma vez por semana, façam isso. É melhor do que não fazer nada. Quando eu pego as tarefas para poder fazer um estudo, eu não dou conta de falar aqui a quantidade de aprendizado que eu tive preparando. Não dou conta, não tem como, não tem espaço. Nosso espaço aqui é pequeno. Um relógio. E a gente vai estudando, lendo, preparando. Na hora que chega um tema, estuda mais, lê e prepara, e assim vai acumulando. Tantas coisas que essas leis que o Evangelho esconde, que o Consolador prometido por Jesus nos abre. É fabuloso. Convido a cada um de vocês, se não fazem, a começar a fazer o Evangelho lá. Eu até queria que tivesse lá assim, o 11º mandamento, é obrigatório todo cristão, todo homem, toda mulher, fazer o Evangelho, ler um pedaço do Evangelho e refletir sobre ele. Porque a lei da nossa existência, a lei de amor, a lei máxima, está aqui. E quem trouxe foi Jesus. Jesus. E mesmo que, se a gente pegar uma pessoa totalmente incrédula e falar assim, eu não acredito em nada disso. Aí vamos pensar, como que naquela época chegou os 10 mandamentos? Vou colocar só as 3 revelações. Como que chegou os 10 mandamentos naquela época? Que não, se não foi por Deus, foi da cabeça de Moisés, como que ele teve a capacidade de fazer isso? Naquele momento, aquele povo tão primitivo ainda. Jesus, de onde que a gente ia tirar essa vida que ele mandou a gente segui-lo, que mandou a gente siga-me, imita-me? Como que pode ter chegado até a gente o Evangelho se não foi por Deus? E agora? Com o Consolador prometido, com essas quantidade de obra que temos na doutrina espírita, hoje eu considero, acho que não só eu, a doutrina espírita o berço das melhores edições, dos melhores livros. E como que a gente vai falar que chegou essa compilação da doutrina espírita, essa quantidade de livros, de ensinamentos, manifestações e reuniões mediúnicas? Quantos expoentes da doutrina espírita mostrando para a gente, não só da doutrina,
espírita de outras religiões, pessoas que se destacam ali para poder fazer o bem e ensinar. Como que a gente vai falar? Senão isso é tudo obra do homem. Não é. Se a gente for analisar a nossa obra, somos terríveis. Porém, fomos criados com amor. Então é por amor que a gente vai crescer. Agradeço a paciência e a presença de todos. Obrigado.